dia, gente bonita! E dando um start a um projeto meu, tá? Início do meu podcast, eu tentei alguns anos atrás com a Roberta, acho que em 2019 ou 2020 eu já gravei uma entrevista numa área que eu gosto muito, né? E agora tenho aqui na minha frente, aqui do meu lado, na verdade, o José Luiz, terapeuta. Na verdade, ele é o meu terapeuta, né, gente? É isso aí. E hoje ele vai me conceder um bate-papo com café. Zé, por favor, te apresenta. Meu nome é José Luiz dos Reis, eu sou parapsicólogo clínico do método Grisa. Eu estudo a área da mente humana mais ou menos há uns 10 anos. Eu tenho vários cursos de hipnose condicionativa, hipnose ericksoniana com o Dr. Gilberto Barros lá do Rio de Janeiro, que ele é médico. Tenho 3 cursos de parapsicologia. Fiz curso de parapsicologia com o Fausto Oliveira, que é autor do livro Meu Anjo. Fiz curso de parapsicologia Sistema Grisa com o Padre Hilário e sou formado em parapsicologia clínica método Grisa de Florianópolis. É o currículo, né? Não, eu só queria que tu te apresentasse, não que eu entregasse o currículo inteiro, mas daí cada um se apresenta do jeito que gosta e tá tudo bem. Não é isso mesmo? Uma das coisas que eu aprendi a dizer é, e tá tudo bem. Do jeito que a gente pensa, é o jeito que tá certo. Isso aí, que legal. José, é assim, eu queria que antes de falar sobre parapsicologia, tu contasse para nós um pouquinho da tua história antes da parapsicologia. O que tu fazia assim? O que tu fazia antes de ser terapeuta? Aí o café tá esfriando. Bom, a minha vida e a minha infância foi uma infância muito pobre, onde eu tinha que trabalhar e ajudar meus pais, porque com o tempo eu fui entendendo que eu fazia parte da família e que o desejo do pai e da mãe era ter casa própria. E com 12 anos já comecei a trabalhar numa empresa, naquela época podia. Empresa de quê? Eu comecei a trabalhar no Calçados da Azaleia, em Parobé, né? E Uma coisa que é legal tu falar, que tu é daqui do Rio Grande do Sul, né? sim. Natural de Taquara. Taquara, isso aí, Rio Grande do Sul, continua, desculpa. Me orgulho muito da minha cidade, né? Viu? Que coisa bem boa. Terra da ciranda, teuto rio-grandense, né? Nós temos a Facate, é uma cidade maravilhosa, né? Daí tu começou a trabalhar aos 12 anos. Comecei a trabalhar aos 12 anos e na minha infância, assim, eu me sentia muito pobre e eu não entendia por que tinha pessoas que tinham brinquedos, enfim, tinham coisas melhores que a minha. Eu me achava não merecedor. E aí eu me perguntava, puxa, será que é culpa da mãe? Será que é culpa do pai? O que é que pegava e como eu poderia evoluir financeiramente e ter aquilo que os outros tinham, né? E aí eu fui percebendo que só tinha um caminho, que era estudar, né? E aí foi quando eu comecei a levar meus estudos a sério, né? Eu já tinha concluído nessa época a gente chamava de primeiro grau, né? Sim. E eu fui fazer um curso técnico de eletrotécnica, né? Que bacana, tu sabia que eu sou formada em eletromecânica? Legal. Exatamente, eletromecânica. E a eletrotécnica, a nossa cidade era famosa por ter um colégio chamado CIMOL, né? Que era Colégio Industrial Monteiro Lobato,
onde se formavam mecânicos, eletrotécnicos e cursos de arte e decoração, né? E aí, tu foi atuar nessa área? Não, eu não fui atuar nessa área porque... Mas ela, de certa forma, ela estava ligada à minha vida, porque com o tempo a gente vai percebendo isso, porque na eletrotécnica se fala muito em prótons, elétrons, nêutrons, né? Que era a parte científica da coisa. E na realidade não se sabe isso. A gente sente a eletricidade, mas a gente não é capaz de enxergá-la, né? Então isso também fascina as pessoas, né? Como se hoje, por exemplo, no mundo não existisse mais a eletricidade em si, o mundo certamente entraria em colapso, né? Porque computadores não funcionariam, toda a parte eletrotécnica não funcionaria, né? Não, na verdade nada, porque nós somos formados de moléculas e todas as moléculas são formadas de átomos. De água, de átomos. De átomos, isso. De átomos. Então, assim, tudo isso aqui são moléculas unidas e dentro de cada molécula temos átomos. E átomos nada mais são do que energia. Exatamente. A pessoa que eletromecânica faz 70% de eletrotécnica e 30% de mecânica. E aí, pegando o gancho da janela, né? A gente vai entendendo que tudo no mundo é energia, né? Então, nessa parte que eu falo que tá tudo ligado. O universo todo tá ligado. Sim. Então, tu produz energia, tu produz magnetismo, né? E sim, tu atrai tudo aquilo que tu sente. Vibra. Sim, correto. Mas tu fugiu do assunto. Eu te perguntei aqui porque para as pessoas te conhecerem, antes de falar sobre o teu trabalho atual, sobre energia e coisa e tal, a tua infância, a tua adolescência, a tua juventude, a tua vida adulta, sim, fora da terapia, fora da energia, né? Porque eu quero chegar no ponto em que tu chegou e digo, não, agora eu vou estudar sobre, né? Como é que foi a tua vida? Claro que a gente sabe, desculpa, claro. Zé, claro que a gente sabe que tudo na vida nos leva para estarmos onde a gente está, mas para que as pessoas entendam um pouquinho melhor. Olha, eu fui criado pela minha avó, né? Porque meu pai, na minha infância, no caso, e a minha mãe tinham que trabalhar numa indústria, né? A mãe trabalhava numa indústria de calçados e o meu pai trabalhava numa indústria de fabricação de cadeiras, né? Tipo marcenaria, né? E eu admirava a união que o pai e a mãe tinham, porque naquela época o pai levava a mãe cerca de 3 quilômetros de distância da nossa casa até a fábrica onde a mãe trabalhava, depois ia para a fábrica, fazia frio ou chovesse ou qualquer coisa, era aquela rotina batalhadora. Então eu sempre admirei os meus pais por isso, né? E a avó cuidava da gente, então a gente sentia muita ausência do pai e da mãe, mas depois de adulto eu fui entender tudo isso, né? E a minha infância foi uma infância pobre, né? Como eu estava falando, eu não tinha brinquedo, eu não tinha nada, né? A mãe, quando podia, me dava alguma coisa do jeito dela e eu sempre me sentia que os outros tinham brinquedos melhor que eu, mas na realidade eu não via que o que a mãe tinha para me dar na época era o melhor dela e era o que ela podia fazer. Mas eu me sentia, de certa forma, rejeitado, sim, né? Com o tempo fui entendendo. Então a avó cuidava muito de mim, era uma avó prestadora, zelosa, eu amava muito a minha avó. Meu avô ele tinha só a 5ª série, mas me ensinou matemática, me ajudava nos meus temas, era um amigão, eu adorava sentar para conversar com o vô, como eu estou fazendo com ela aqui, né? E aí eu aprendia muito das histórias do meu avô, da infância do meu avô, aquilo me fascinava. Mas a infância em si, como eu não tinha muito brinquedo nem nada,
o que sobrava para mim? Jogar bola, né? E aí o pai e a mãe, o pai tinha uma ideia que quem jogava, o pai gostaria que eu estudasse, né? Então se eu jogasse bola, muito bola, ele não me via com bons olhos, mas hoje eu compreendo porque ele fazia isso, era para me proteger, né? Mas na época eu não entendia, então ele achava que jogar bola era coisa para vagabundo, para vadio, e não era, né? Então muitos jogadores às vezes foram, né, deixaram de ser bons jogadores por essa compreensão que o pai tinha, mas não era por maldade, mas sim para proteção, né? E aí vivi a minha infância até chegar meus 12 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava no Calçados Azaleia, eu carimbava palmilhas, eu gostava de trabalhar ali. E foi quando eu comecei a perceber na minha vida que para mim ter alguma coisa, para mim, como o pai queria, para mim ser alguma coisa, eu teria que, na realidade, estudar. E foi onde eu peguei que para ser alguém na vida, né, era a minha compreensão naquela época, naquela linha do tempo, era estudar. E aí eu trabalhava de dia e estudava de noite, né? E aí, já jovem? Já jovem. Com 12, 13 anos. A partir daí fui. Naquela época podia. Podia estudar à noite. Na minha época já não podia. E aí uma época até que os professores da gente, que eu estudei numa escola polivalente, que era um modelo de uma escola americana, né? Eu tive bons professores que muitas vezes supriam as carências de pai, mãe, de amizade, e tomavam a gente como filhos deles, né? Então, eu sou muito grato aos meus professores, aos meus educadores, né? A professores de história, que nem a Kátia Weber, o falecido João Weber, a professora Magero, né? E aí, posteriormente, eu terminei todo o meu primeiro grau, que eu comecei a estudar a partir da 7ª série à noite, né? E a posteriori fui fazer o segundo grau no Colégio Industrial Monteiro Lobato, que é a CIMOL, que era a referência da nossa região, né? As pessoas se formavam em eletrotécnica, já iam trabalhar na CE, né? Que era o sonho de todo sonho de consumo de qualquer eletrotécnico era trabalhar numa grande empresa como a CE, exatamente. É uma estatal. Naquela época o teu colégio fazia essas visitas por exemplo, na minha época existia a Riocel, que agora como é que chama Riocel agora, que é ali de Guaíba? Na época eu acho que era chamada de Beauregard, né? Não, mas então a tua, porque na minha época era Riocel. E a agora, minha mais antiga ainda. Isso, e aí a gente fazia visita random, a gente fazia visitas para conhecer as empresas e possivelmente enviar currículos. Na nossa época lá do CIMOL, que a gente chama, né? Que é o apelido da nossa escola, o pessoal ia trabalhar muito na antiga CRT, né? CRT, que era a Companhia Rio Grandense de Telecomunicações. Nós estamos entregando a idade aqui, né? Empresas bem antigas, né? Furnas. A gente está entregando a idade aqui. Furnas e Itaipu, né? Olha, o pessoal saía muito bem remunerado. E aí eu não quis seguir a profissão de eletrotécnico porque eu não tinha ideia do que era sair do curso e ir trabalhar. E aí eu fiquei com medo de trabalhar em subestação, de repente... Porque tem essa coisa assim, na verdade, sabe o que aconteceu comigo, Zé? Eu formei em eletromecânica e eu adorava a teoria. Sim, eu tipo também. assim, na teoria eu gostava de estudar, eu gostava de saber o porquê, eu gostava daquilo. Em compensação, eu não tinha a menor vontade de trabalhar como técnica de eletromecânica, né? É tão engraçado isso, né? Que a gente às vezes vai por um caminho, né? Que vai dar frutos lá adiante, né? Que nem o nosso caso, assim, né? E tá interligado. Exatamente. E aí eu digo assim, mas por que eu escolhi a eletromecânica lá naquela época, né? Tipo, enfim, nada a ver com o que eu vim fazer depois. Claro que no tempo da minha marcenaria usei um pouco do conhecimento
de desenho e coisa e tal, né? Porque se desenhava muito Claro. E aí eu também não queria saber de trabalhar na área. Minto, fiz estágio de 2 meses e fugi do estágio. Fugi do estágio. Eu não quis seguir a profissão de eletrotécnico, mas eu posso te dizer que me ajudou muito em outras áreas, como tu está falando, né? No caso, por exemplo, é um curso que exige muito cálculo. Uhum. Cálculo para tudo, né? Sim, porque Cálculo em química, cálculo em biologia, cálculo em física, cálculo em matemática, cálculo em eletro, né? E aí eu aprendi a fazer, como eu já tinha uma formação boa do que o meu avô tinha passado em matemática, então muitas vezes eu aprendi a fazer cálculos e porcentagem tudo de cabeça, sem usar a calculadora. E também aprendi a fazer desenhos, né, de plantas, né, fachadas de plantas com instalações elétricas, tomada, enfim. Tanto é que a minha casa, eu mesmo fiz todo o projeto dela, todo o desenho de instalação, fachada, tudo, só dei para o engenheiro, ele redesenhou, aprovou, então me proporcionou muito nessa área. E ainda me deu uma visão dentro do mundo da física quântica, da mente humana, né? Então eu sempre fui fascinado por esse mundo além do físico, né? Uhum. Mas pode continuar. Ah, tu parou ali, né? E aí tu foi estudou, formou, e aí quando foi que tu foi pro mercado de trabalho? Porque tu sabe assim, ó, independente de nós estarmos falando, nós vamos tocar no assunto de terapia, o meu negócio é marketing, né? O meu negócio são negócios, o meu negócio são empresas, o meu negócio é como as pessoas ganham dinheiro, né? Então, e o teu caso é as pessoas se frustram quando não ganham dinheiro e elas têm que descobrir o porquê, né? De que elas não ganham dinheiro. Me dá só licencinha aí. Melhorei a nossa... Sim. Voltei. Pois bem, olha só. A questão de ganhar e não ganhar dinheiro depende da capacidade de cada pessoa, né? Sim, mas também da cultura, de onde ela vem inserida, exatamente. Então, e do que ela aprendeu a respeito né? E eu, por exemplo, hoje estou aqui com a Janela, né, fazendo esse podcast, porque a gente teve uma conversa, eu gostei do profissionalismo dela, eu achei ela uma pessoa bem informada, enfim, ela é uma pessoa que ela me passa confiança, né? E hoje tudo que tu vai fazer exige uma confiança, né? Sim. Uhum. E aí? E aí tu te perdeu? Não me perdi. E aí a questão de ganhar e não ganhar dinheiro está muito ligada à sobrevivência do ser único, do ser humano, né? E aí a gente vai se descobrindo na vida, né? Tu passa todos os processos, né, da tua vida, e aí tu casa, aí tu constitui família, aí a responsabilidade ainda vem muito agregada àquilo que tu tem que fazer, e tu tem que cada vez mais evoluir, né? Uhum. E aí, como tu estava me perguntando da minha narrativa de vida, foi quando eu comecei a ver por que eu sempre não era merecedor de ter um salário melhor. Eu estudava, trabalhava, mas assim mesmo ainda não tinha um salário que fosse condizente com aquilo que eu realmente queria. E aí tu entra em processos de evolução que tu não sabe, às vezes a depressão, que significa depressão, né, no caso, ela às vezes ela pode ser um tesouro na tua vida. Isso a parapsicologia te ensina, que às vezes uma carga deprimente, ela serve como um produto de evolução. E eu me lembro que eu trabalhava na Azaleia e eu gostaria de ser advogado, e um belo dia eu fui demitido, por razões que eu sei particular, ao qual eu nem quero falar agora. Mas enfim, eu deprimi, né? Então, lá morria o meu sonho de ser advogado.
E aí eu deprimi, e aí foi quando na depressão, eu comecei a pensar besteira, bobagem. Tudo isso faz parte da evolução dentro da área da mente. E aí eu comecei a analisar o que eu poderia melhorar na minha vida e comecei a pensar nas pessoas que tinham alguma coisa. Daí eu pensei, pô, mas se tu trabalhar numa empresa, ter um salário fixo, pequeno, e aí eu olhava na entrada da empresa, tinha o cara vendendo bergamota, que é uma profissão digna e tudo, e eu pensava, pô, o cara tá de carro, tá andando melhor que eu. Tá melhor que eu. E eu começava a ver nos outros, né? Depois eu fui entender que a personalidade a qual eu tenho, ela analisa muito o ambiente, né? E aí eu comecei a me interessar por vendas. Eu comecei a ver que idade tu tinha? Mais ou menos uns 26 anos já. Porque na verdade a gente não a profissão de vendedor, ela é meio julgada pelos outros, né? A pessoa não deu certo na vida, vai ser vendedor, né? As pessoas pensam isso, a maioria das pessoas quer algo assim, advogado, médico, arquiteto, ou trabalhar em alguma grande empresa, mas ninguém pensa na profissão de vendedor, né? É que na realidade é uma visão que a gente tem trazida pelos nossos pais, né? Exatamente. Então o que a gente tenta fazer? Agradar quem? Os pais, claro, óbvio. É exatamente isso. Então, para satisfazer os pais, muitas vezes a gente vai e tem profissões e depois também nem assume as profissões e se reencontra em outras, né? E aí eu comecei a observar que vender bergamota, qualquer coisa que eu vendesse daria resultado. E aí eu consegui pegar as amostras de uma fábrica de calçados e comecei a minha história, que é uma história assim que até eu hoje não entendo como que eu conseguia fazer aquilo. Então conta aí, porque eu adoro as histórias de superação. Eu cheguei na empresa do cara que tinha uma fábrica de calçado e disse para ele, cara, eu queria ser teu representante, queria vender calçado para ti. Ele olhou e disse para mim, cara, tu não sabe, tu nem tem carro, ele disse para mim. Eu disse, não, eu sei que eu não tenho carro. Daí ele disse para mim, e ainda tem um agravante. Eu disse, tá, mas qual que é o agravante? Tu nem dirigir, tu sabe. Tu não tem carteira, tu não tem absolutamente. Como que tu quer que eu te dou as tuas amostras? Eu falei para ele, cara, eu só quero uma chance de pegar as tuas amostras e trabalhar. Se tu me der, como eu vou fazer, não interessa, eu quero te apresentar resultado. Ele pensou, vou dar para esse louco aí as amostras, né? Embora custe um custo, mas vamos ver o que vai dar. A minha cidade que eu estava morando é Parobé. Parobé a Taquara dá em torno de 8 quilômetros. Naquela época existia um ônibus de Parobé que se chamava Circular, que ele fazia Parobé, Taquara, Taquara, Parobé, de meia em meia hora. E era um ônibus lotado, não dava para se mexer. E aí o meu amostruário eram 3 malas baú grande. Eu tinha que pegar o ônibus de Parobé a Taquara, e a primeira cidade que eu pensei foi Porto Alegre. Mas daí eu pensei, puta, mas Porto Alegre? 3 baú? 3 baú? Não conheço rua nenhuma. Pensei, não sei. Acho que Deus te vê a tua vontade e vai abrindo os espaços, vai abrindo os caminhos. E aí eu comecei a pensar. Pedi para ele analisar. Tá, mas onde é que tu tem cliente? Eu nem conhecia Porto Alegre direito. Eu tenho cliente lá na CIS Brasil, que é uma via bem conhecida em Porto Alegre. Eu tenho cliente na Zenha. Eu tenho cliente na Bento. Ele falou para ti? Ele falou para mim. Então eu tinha um norte para me guiar. Eu pegava os 3 baús, enfiava em 2 mãos e uma botava debaixo do braço. E um dia eu fui para a parada e a minha mulher era professora. E uma colega da minha mulher viu eu com os 3 baús para pegar aquele ônibus lotado e disse para minha esposa, ué, teu marido virou camelô? E na realidade não era camelô, ela não sabia, ela analisou e julgou, né? Sim. E aí eu não dou bola porque as pessoas falam, deixam de falar, eu sabia que eu queria aquilo. E eu acreditei naquilo.
Então eu chegava em Porto Alegre, descia na rodoviária, daí eu perguntava, como é que eu faço para ir para Cis Brasil? Ah, tá escrito na frente. Aí eu pegava, descia na Cis Brasil, caminhava a pé a Cis Brasil, só quem conhece o tamanho da Cis Brasil, Nossa. que deve dar hoje, tranquilamente, eu acredito, com uns 12 quilômetros, né? Então, às vezes, eu começava a procurar no corpo a corpo, chegava numa loja, já entrava com os baús, o lojista olhava para mim, que esse louco está fazendo aí, já entra com os baús, né? Daí eu me apresentava, muitas vezes eu vendia, me compravam, tirava bons pedidos, e foi assim que eu comecei a conhecer o mundo das vendas. E isso me serviu, naquela época não existia GPS, nem celular existia, e eu fui aprendendo como era o trânsito de Porto Alegre, aonde era a Restinga, aonde eram os bairros, aonde eram as principais vias, né, urbanas. E isso me ajudou muito a posteriori, né? Sim. E aí eu comecei a juntar dinheiro, ganhar dinheiro. E aí eu estava certo olhando para o vendedor de bergamota. Vender dá dinheiro. Vender dá E dinheiro. muito Na verdade, dinheiro. vender... Depende do que tu vende, dá muito mais dinheiro ainda. Né? Na verdade, vender, as vendas é o que sustenta qualquer empresa, né? Isso aí é a parte importantíssima de toda e qualquer empresa. Ainda ontem te comentando, né, que quando nós estamos falando, eu ontem gravei sobre vendas, né, os passos da venda e tudo mais, e é pro meu curso, né? E é isso, assim, em todas as áreas a gente tem que saber vender, né? Sim. E principalmente agora nessa área de terapias que tu estás, tu também tens que aplicar o teu lado vendedor, né? Sim. Tem que aprimorar as técnicas para conseguir conquistar novos clientes, né? Porque uma coisa é a gente saber vender produto, e a gente sabe muito bem, né, Zé? A gente sabe vender produto, só que vender trabalho, vender serviço é diferente. É diferente, né? A pessoa, a gente às vezes, não sei, eu não tenho isso porque eu sou muito exibida, né? A palavra. Eu fico dizendo, eu sou boa, às vezes eu sou melhor ainda, mas para ti e para a grande maioria das pessoas, não sei, tô dando exemplo, é difícil se vender, né? Eu trabalho eu faço assessoria no escritório de advocacia e eu vejo essa dificuldade que as pessoas têm de vender o próprio peixe. Na realidade, é e não é. Talvez o que a gente acha que é difícil é nós que criamos essa dificuldade para nós. Sim, exatamente. Né? Então, aquilo que tu cria se torna real. Então, o que acontece? Vem a procrastinação, né? Lembra que a gente estava conversando? Se tu gravou um áudio ou um vídeo que tu não gostou... E eu toco pra frente. Não, digo, tu acha que não estava bom, mas às vezes surgem coisas que vão te travando. E na realidade, quem te trava mesmo não é os outros, é tu. Sim. Então, assim, o teu próprio julgamento. É, né? O teu próprio julgamento. A gente acha que tudo tem que ser perfeito e perfeição não existe, então, né? O se vender se diz muito aquilo que tu se doa, vamos dizer, né? Então, assim, tu tá numa área que eu tô entrando numa área que quanto mais a gente se doar, mais resultado a gente vai ter, né? E como a gente tem que ter conhecimento, tu tem que produzir mídia, tudo, tu tem que cada vez mais se dedicar àquilo que tu tá fazendo. Então, o que é se dedicar àquilo que tu tá fazendo? É tentar ter um foco naquilo que tu tá fazendo. É dar o teu melhor para aquilo que tu tá fazendo. E acreditar naquilo que tu tá fazendo, né? Te lembra lá, como eu estava te contando, que eu saí a pé e tudo? O que o cara disse para mim, tu nem carro tem, nem dirigir tu dirige. Eu sabia de tudo isso. E daí, quando eu estava a pé lá na Cis Brasil, quando eu comecei a ganhar dinheiro e comecei a evoluir, eu pensei, eu cheguei no meu limite disso aqui. Eu preciso evoluir. E para evoluir, eu preciso investir. E para investir, que já que eu estou ganhando dinheiro, eu preciso comprar um carro. E qual o carro que eu comprei? Um Corcel 1. Sou da época do Corcel 1, ano 76, 1976.
E daí eu levava o meu cunhado, que tinha carteira de motorista, pagava a comissão para ele dirigir para mim e ainda dava fruta. Tu vê que foi dando. E daí eu comecei, daí como a gente está nos limites, te lembra? Nós é que nos limitamos. Nós somos seres ilimitados. Tu é uma pessoa que tem tudo para ser estrela e tu vai brilhar. Basta tu acreditar. Basta tu saber onde tu tá. Basta tu saber onde tu quer chegar. Eu já sei aonde que eu tô. É como uma caminhada. A vida é uma grande caminhada. Desde a gestação até o final dos teus dias. Até tu ir para um outro plano e ainda tu vai continuar a evoluir. Né? Então, tu tem que saber aonde tu tá e aonde tu quer chegar. E o que tu tá almejando. Né? Eu sei muito bem, embora a gente, pela lei da sobrevivência, a gente que vai criando os bloqueios. Sim, concordo. Eu acho que eu me fiz entender, né? Na verdade, eu te entendi perfeitamente, né? É que é um bate-papo, né? Na verdade, claro, assim, uma descontração, todo podcast, na realidade, é um bate-papo, é tomar lá da cá. Então, assim, é uma entrevista? É uma entrevista, mas é uma entrevista suave, leve, né? Para que as pessoas, não só eu, mas para que todas as pessoas que vão assistir entendam um pouco e entrem também em autoanálise, né? Tipo, poxa, vida, né? Eu te confesso que passo a te admirar, porque eu, na minha jornada de representante, eu já comecei com carro, né? Sim, eu imaginei. Já comecei com carro, mas veja bem, né? Vou te dizer, eu comecei com em 2007, no caso na jornada de representante, né? Porque antes eu também trabalhei com vendas, só que não na estrada, assim, né? Comecei com um Siena e 300 pila. 2007, 300 pila. E não era muito dinheiro 300 pila, entende? Tipo, não dava nem pra abastecer e pagar um hotel. Mas eu comecei com um Siena à vontade e 300 pila. Eu saí de Pelotas, não conhecia absolutamente ninguém aqui em Canoas, em Novo Parecida com a minha história, não né? conhecia, Saiu ao mundo, né? Só 300 quilômetros são, né? 300 quilômetros. Deixei a minha filha aos cuidados de alguém, ela era um bebezinho de 1 ano e pouco, né? Porque a Anastácia nasceu em 2007, nem chegou a ter 1 ano, entende? E aí o que acontece? A gente olhando para trás, assim, né? Olha tudo que conquistamos, né? Que história de vida, né? Simplesmente porque a gente resolveu querer encarar, né? A gente resolveu se desafiar, a gente resolveu sair da zona de conforto. E eu te confesso, assim, que olhando assim para trás, às vezes eu digo assim, puxa vida, mas eu saí de um lugar do nada, do nada, com 300 pila. Às vezes hoje eu tenho uma conta assim né, meio grande para pagar e eu fico pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta, aquela coisa toda. Opa, mas eu sou muito mais capaz, né? Eu sou capaz. E aí, claro, aí vem a confiança que eu exagero um pouco na autoconfiança, eu exagero, eu transmito isso, né? Mas que histórias, que história, hein? Tá, e aí agora vamos mudar de assunto, porque o teu assunto, o que tu atualmente tá desenvolvendo, tá sendo muito bacana, inclusive, né? Tô gostando muito de aprender coisas contigo. Sim. Na verdade, assim, aprender coisas contigo no sentido de muita coisa já sabia, só que tu deu uma nova versão, não uma nova versão, mas explanou melhor, né? Então, a parte da evolução humana, isso aí me encantou, né? De por que a gente faz certas coisas e coisa e tal. Não precisa entrar nesses detalhes, mas me conta qual foi o start, qual foi o ponto que te levou a querer fazer isso em paralelo às vendas, porque tu ainda tá vendendo. Sim.
A minha mãe, ela é uma pessoa que ela era uma católica muito fervorosa, muito religiosa, e ela tem uma espiritualidade assim que eu percebo nela que a espiritualidade dela é diferente. E daí depois, quando eu comecei a fazer o curso da parapsicologia do Sistema Grisa, eu fui entendendo por que a mãe era assim. E aí eu fui descobrindo com o tempo que a minha carência, né, que eu tinha, eu comecei a enxergar a carência dos outros, né? E aí a gente se espelha como humano e como família em querer sempre ajudar as pessoas. E aí eu comecei a ver as pessoas desmotivadas, muito piores do que eu, e eu comecei a ter uma parte assim de uma catequese que na minha infância que foi muito forte, né? Eu acho que a minha catequese foi uns 3 anos e tinha que estudar a Bíblia e saber tudo, e o meu curso foi voltado com freiras. Então eu tive uma parte doutrinária bíblica muito forte, né, e rigorosa. E a religião, Jesus, tudo foi... Eu começava a tentar entender por que Jesus tinha que sofrer para nos salvar. Eu começava a me questionar. E aí eu comecei a ver o lado humano de Jesus, que pregava somente o amor, né, a caridade. E eu comecei a sentir uma vontade de querer ajudar os outros. Daí eu comecei a ver que os outros precisavam de mim. E como eu entendi que os outros precisavam de mim e como eu era carente, eu tentava ajudar. Então, na realidade, eu não estava ajudando. Eu estava matando a minha carência tentando ser notado. É interessante, né? Então, olha só. As pessoas estavam precisando de ajuda e eu não me sentia, talvez, notado. Então, eu tentava ajudar as pessoas. E daí eu sempre tive um tipo assim, um lado meio padre meu, né? Que a mãe, o sonho da minha mãe é que eu fosse padre, né? Mas eu Não seguiu. Não segui. Isso aí. Não segui porque eu acho que eu não tinha vocação para ser padre, entendeu? Eu tinha lados que eu adorava nos padres, mas eu achei que eu teria que exigir muito de mim e eu acho que não era o que eu queria. Era um sacrifício muito grande, porque na verdade seria só para agradar tua mãe, né? Exatamente. Que é o que a gente tenta fazer. Que é o que a gente tenta fazer sempre, né? E aí, como eu sempre vi que nós temos um potencial humano, eu comecei a me apegar a livros de autoajuda, né? Então, eu comecei a ler livros do Dr. Lair Ribeiro, né, de autoajuda, né, comunicação, e cursos de PNL do Dr. Lair pelo YouTube, eu assistia. Eu comecei a ficar fascinado eu vi que estava tudo dentro da gente. A tua evolução está tudo dentro da gente. E isso foi agora, tipo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos? Há quanto tempo atrás que tu deu esse start? Eu acredito que foi a partir de 2010, mais ou menos, né? Então fazem uns 13 anos. E aí, assistindo programas de televisão, no SBT tinha um cara que se chamava Fausto de Oliveira, que é autor do livro Meu Anjo, né? E dos Segredos da Prosperidade. E aí, nesses programas do SBT, até foi feito um documentário sobre o Fausto. Ele hipnotizava as pessoas. E aí foi que eu comecei a olhar, puta, hipnose, que coisa. E daí eu notava, ele botava as pessoas no transe. Normalmente eram artistas globais, inclusive tem vídeos no YouTube com o Fausto fazendo regressão no latino, né? E eu comecei a ver aquilo ali, e disse, mas esse cara, que coisa interessante. Ele vai lá, descobre os problemas das pessoas, dá uma conversadinha ali, a grosso modo, naquele meu entendimento, parece que as pessoas mudam, né? Então aquilo se chamava uma reprogramação mental, né? E eu pensei, puta que pariu, eu tinha que descobrir aonde foi que esse cara estudou, o que ele fez e como ele chegou ali, né? Sim. E aí eu peguei o livro dele, eu fui atrás do livro, comprei o livro
E aí estava ali o endereço. Liguei, era de autoajuda, é uma coisa assim, não estou lembrado agora, mas era Instituto de Autoajuda Fausto Oliveira, se eu não me engano. E tinha um telefone, eu liguei para São Paulo. Cheguei lá e disse, olha, eu gostaria de saber se vocês dão um curso, porque ali no livro mencionava sobre o curso, quanto custa o curso e como é o curso. Não. Aí eles me informaram que o curso era X, né, financeiramente, sim. né, e daí eu perguntei como que era, daí eles disseram, olha, ainda nós estávamos no sistema primitivo, correio, tudo mandado, né, por via postal. O curso é o seguinte, nós te mandamos todo o material pelo correio, né, são 32 vídeos de CD para te olhar, né, tinha, parece que umas 1.200 horas a aula nos vídeos, né, explicando tudo sobre a metodologia e o curso do Fausto. E quando tu fizer tudo isso, a gente vai fazer uma provinha contigo, né? Depois da prova, esse curso existe até hoje, tá? Depois da prova, tu vem aqui trabalhar uma semana com o Fausto para fazer um estágio. E aí eu segui todos os passos. Eu me lembro que de noite eu botava aqueles vídeos, né? E ficava escutando, fazendo tudo. Já era automático, é como se eu estivesse escutando música sertaneja e às vezes eu nem podia estar olhando para o vídeo, eu tinha uma outra função, mas eu ficava escutando, eu ficava ligado, né? Eu aprendi muito com o Fausto. Ele foi o começo do meu entusiasmo para a psicologia. Só que eu não entendia nada de parapsicologia, até eu fazer o curso com o Fausto. E eu sempre gostava de ter um programa assim, eu já estava numa fase financeira bem estável da minha vida, eu tinha um ritual. Todo sábado, de tardezinha, eu ia no mercado, comprava a minha 0 hora dominical e ia ler ela. Eu sempre fui uma pessoa de muita leitura. Livro de autoajuda, olha, não quero mentir, mas eu acho que eu devo ter lido mais de 300. Né? Para poder ser forte, tu tem que ter entendimento. Sim. E aí, lendo a 0 hora, eu olhei uma reportagem, parapsicologia na 0 hora. Parapsicologia na 0 hora. Estavam entrevistando um padre, era uma reportagem toda sobre o Padre Hilário, que era um padre católico de Porto Alegre. E o repórter falava sobre a parapsicologia, que o padre dava curso, e dava curso de hipnose, e que dentro da sala do padre, onde ele fazia as regressões dele, tinha o desenho do filme da Matrix. Aqueles desenhos de antigamente que tinham os folder, né? Não sei como é que é chamado, acho que é folder, né? Sim. E aí o repórter entrevistou ele e tudo, e eu pensei, puta, eu vou procurar esse padre e vou fazer esse curso. Sim. E aí peguei e fui fazer o curso do Padre Hilário. Lá no curso do Padre Hilário, era em Porto Alegre, era ali no bairro Mário Quintana. E aí tinha tipo uma turma de umas 20 pessoas. Nessa turma que eu fui, tinha um médico cardiologista e psiquiatra e tinha um pneumologista, para te ver que o nível era bem acentuado. Donos de farmácia, assim, era um nível bem elevado de... E aí eu fui fazer o curso do Padre Hilário. E aí eu não conhecia, porque aí eu fui descobrir que a parapsicologia ela é muito ampla, tá? Ela é uma ciência. Existem no Brasil 3 escolas de parapsicologia, né? Que é a católica, né? Do Padre Quevedo, Centro Latino-Americano de Parapsicologia, que é uma teoria, que é a católica. Existe a espiritualista, né? Que é mais voltado à espiritualidade. E existe a científica, da qual eu faço parte, que era o Sistema Grisa. E o Padre Hilário tinha se formado em parapsicologia do Sistema Grisa e dava curso em Porto Alegre do Sistema Grisa. E eu nunca tinha ouvido falar do Sistema Grisa.
E aí eu comecei a fazer o curso com ele. Aí o padre de vez em quando ficava bravo comigo, daí eu não entendia por quê, porque ele achava às vezes que eu quebrava a autoridade dele. Se um dia ele ouvir esse material, não era por maldade, padre, talvez era por carência minha. E na hora de fazer hipnose, eu fazia muito bem. Eu botava todo mundo para dormir, como se diz, né? Então o pessoal vinha puxar o meu saco, porque eles já sabiam que eu tinha feito curso com o Fausto e eu sabia colocar no trânsito, né? E aí às vezes o padre achava que eu dominava muito, e um dia ele me lançou um desafio. Ele disse para mim: tu vai ter que fazer uma regressão. Nós estávamos em março, dia 6 de abril daquele ano, não me lembro mais. E tu vai fazer na frente de todo mundo. Eu tenho esse vídeo guardado até hoje. Foi gravado, porque o pessoal gostava muito de ver eu fazer regressão. Sim. E aí ele disse para mim: e tu vai fazer em público, para toda a turma ver, e daí nós vamos avaliar o teu trabalho. Aquilo tipo foi uma provocação para mim. E daí eu pensei comigo: puta que pariu, desculpa o nome que eu estou dizendo aqui, puta, eu vou ter que fazer, né? Claro que tu fica nervoso, né? Todo mundo te olhando, todo mundo te avaliando, que eu acho que era o que o padre queria, que eu ficasse nervoso. Eu pensei comigo: se Deus te deu, tu é capaz. E eu sempre, quando eu vou fazer hipnose e tudo, eu procuro esvaziar a bexiga, como se diz, né? Sim, sim. Eu fui no banheiro e disse para mim mesmo que o Espírito Santo me guie e que eu consiga botar em transe. Inclusive ele me citou a pessoa que eu ia botar em transe. E que eu consiga fazer um bom trabalho com essa pessoa. Só que tinha um porém. A pessoa não sabia? Não. Eu já tinha... nós tivemos um retiro com o padre na praia. Sim. E essa senhora era uma senhora que tinha perdido um filho num acidente. Sim. Ela era uma senhora de Garibaldi. E ela tinha perdido um filho, e aquilo tinha sido muito traumático para ela. Era difícil para uma mãe perder um filho. E aí ela disse para mim: Zé Luiz, eu confio muito no teu trabalho, eu queria muito que tu fizesse um trabalho comigo. E isso foi lá na praia. E lá na praia eu tentei pôr ela no transe. E ela resistiu. E ela estava com muita ansiedade de chegar no transe. E eu não consegui pôr ela no transe. E aí no desafio do padre, o padre sabia disso, ele me largou ela. E daí quando eu estava no banheiro, eu disse: Espírito Santo de Deus, me conduza que eu possa fazer um bom trabalho com ela. Que eu consiga fazer o meu protocolo e que dê certo. Sim. E aí eu usava o sistema de progressão física e psicológica em hipnose, com ela, no caso. Comecei o meu protocolo, fui colocando, fui fazendo. E ela era terapeuta, ela trabalhava com cromoterapia. E eu sabia disso, porque eu já tinha feito a ficha de anamnese dela. E aí quando eu dei o comando para ela, para ver se ela estava no transe, aí ela disse assim, ela respondeu. Eu perguntei: aonde tu tá? Eu disse: tô vendo um monte de luz. Aí deu liga. Aí pegou no tranco, como se diz. Pegou no tranco. Porque daí foi fácil, fui induzindo, e aí eu vi que ela estava no transe. E ela fez um trabalho maravilhoso com ela. Que bom. E o padre chegou em mim ainda e ficou fascinado pelo meu trabalho. E como ela era meio obesa, ele escreveu no papel, eu nunca vou me esquecer disso. Ela sabe Sim, não precisa a dizer. pessoa. Sim. Peso ideal, que era para fazer uma programação para peso ideal para ela emagrecer. E aí ele disse: coloca na terapia, na terapia, no transe, né? Aí a gente faz um protocolo lá para ajudar no emagrecimento. Ajuda no emagrecimento. Sim. E aí fiz, daí deu certo. E aí foram 2 anos de curso com o padre, né? Aí um dia eu cheguei nele, eu gostava do padre. Ô Padre Hilário, me conta, como que é esse curso do Sistema Grisa que o senhor fez lá em Florianópolis? Naquela época, o Dr. Pedro Antônio Grisa, que é o meu mestre,
né? Embora eu não tenha conhecido ele, mas li todos os livros dele. O meu desejo era conhecer o Dr. Pedro Antônio Grisa. Só que no ano que eu fui, eu não consegui estudar naquele ano, porque por causa de valores, eu não me lembro ao certo, ainda não tinha coragem. Mas daí eu me lembro que eu fui falar com o padre, daí como é que é aquele curso lá? Ele disse, aquele curso lá, meu amigo, se eu fosse tu, eu não fazia. Por quê, padre? Tu não vai aguentar, ele disse bem assim para mim. Mas por quê? Porque exige muita didática, exige muito trabalho, são rigorosos, tu é avaliado, tu é isso. Assim, ó, ele me disse tudo aquilo que era para mim procrastinar. E eu pensei comigo, eu sempre fui assim, eu gosto de desafio. Tu quer me ganhar, me desafia. Daí eu pensei, parece que o padre não quer que eu faça o curso lá, mas eu vou fazer. Sim. Eu botei na cabeça, se o padre fez, é bom. Isso eu peguei, né? Se o padre fez, é bom. Sim. E se o padre conseguiu, eu também consigo. E aí, o Dr. Pedro Antônio Grisa, não me lembro se ele faleceu em 2017 ou 2018. Eu não me lembro, ou foi 17 ou foi 18. Eu acho que ele teve um infarte. E aí, eu liguei para Florianópolis, falei com o filho dele, que é psicólogo e parapsicólogo. Ele me disse, cara, vem estudar com nós aqui, tem uma turma toda aqui de Rio do Sul, né? Tem advogado, tem isso, tu vai gostar da turma. Daí eu disse para ele, tá, mas quanto ficam os valores? Assim, não, foi um valor assim que ele me deu um desconto na época, né? Pelo fato de eu morar no Rio Grande do Sul, pelo fato de na época ele me deu um desconto de 15% do curso. Do valor do curso. E eu teria que arcar com as viagens de todas ônibus, as viagens, claro. Todos os de hotéis, enfim, né? E aí fui fazer o curso de parapsicologia do Sistema Grisa. Só que naquela época, como eu já tinha vários cursos de hipnose, eu já estava começando a atender. Eu já atendia bastante pessoas, né? E lógico que eu cobrava, né? Sim. Então eu já cheguei lá no curso do Sistema Grisa como padre. Eu tinha feito um curso, vamos dizer, paralelo, que era do Grisa. Quando eu fui fazer o Sistema Grisa lá em Florianópolis, eu tinha uma baita de uma bagagem. Sim. Então, assim, eu me considerava assim já um baita de um terapeuta já. Sim. Tá? Embora lá no Sistema Grisa, os meus professores não achassem isso, mas eu já me... E aí eu comecei em 2019, né? A gente começou, são 3 módulos. Bom, mas nós não vamos fazer propaganda do Sistema Grisa, porque né, a gente não precisa fazer propaganda aqui, né? A gente vai falar sobre a nossa vida. Deixa o Sistema Grisa fazer a própria propaganda. Tu não concorda comigo? Me conta assim, porque nós já estamos com o tempo quase estourado, né? Para não ficar muito longo o nosso bate-papo. Me conta assim, de 2019 para cá, quantas vidas tu já conseguiu transformar? Olha, eu acredito que eu devo estar hoje com... São poucos ainda para mim, né? Porque em torno de 80 pessoas, mais ou menos. Não, 80 pessoas são 80 pessoas com vidas transformadas. Isso aí não é pouco, né? Sabe, Janela, tem coisa assim que não tem preço, sabe? Talvez eu esteja falando besteira, mas eu me considero, às vezes, um libertador de almas. Um libertador? Pode ser, sim, pode ser, eu claro. Me considero. E até por isso que talvez o padre se considerava exorcista, né? E dentro da parapsicologia existe o exorcismo, né? E é fascinante o trabalho, sabe? Só quem faz para saber. E eu tenho clientes meus que me ligam, me indicam para pessoas, e eu tenho que rir, né? Porque eu não tenho doutorado, e eles me chamam de doutor. Pá, doutor, estou lhe indicando uma pessoa, vê se o senhor consegue cobrar menos para ela, que ela é uma pessoa... Eu tenho um caso de uma faxineira que é uma profissão bem digna e tudo, e a pessoa me ligou e disse, pá, mas ela não vai ter condições, mas ela quer ser ajudada. Aí eu disse, não, manda ela para mim. Aí cobrei um valor bem... Acessível. E aí ficou... Aí ela vai para o serviço dela, ela fala do meu trabalho, sabe? É gratificante, sabe? Sim.
E na terapia às vezes também aparecem muitas mães ou pais ou amigas que tentam me indicar para a pessoa, mas o problema na terapia é que tem que ter um raporte, a pessoa tem que acreditar no seu terapeuta. No seu terapeuta, senão exatamente. não adianta, não é que eu quero que tu tire isso do meu filho, Não, um vício, um medo, uma fobia. Se o filho não quer, não adianta, exatamente. É a fé da mulher, aquela que tocou em Jesus, né? Ela acreditou que se eu tocar mais ou menos nele, eu serei curada, né? Na verdade, tu te lembra que o nosso trabalho, na verdade, começou em março. Antes disso, a gente já se conhecia por internet, né? Por meio da internet. A internet, sim, gente, maravilhosa. A internet é maravilhosa, posta nisso. E tu já havia comentado comigo sobre, provavelmente, a gente até entrou em assunto sobre parapsicologia e coisa e tal, só que foi no momento em que eu precisei, que também eu tenho essa coisa, né, tipo, eu precisei, que teve aquele dia chuvoso, aquele dia horrível, eu não ia ir naquela cliente, que é onde a gente se encontrou, eu não ia porque eu não fui pra vender, tipo assim, a gente vai visitar um cliente, geralmente é pra vender. Aquele dia eu fui só porque eu tenho que ir eu tenho que ir lá, e ok, né, e como a resistência, né, a minha resistência Sim. foi grande, assim, tipo, no sentido de, a gente tava falando, eu cheguei lá falando sobre uma coisa e tu disse assim, não, mas isso dá pra resolver, e aí a gente mudou de assunto e daqui a pouco nós estávamos discutindo e foi uma discussão, né, a gente teve uma discussão e daqui a pouco... Deu um start. Não, foi assim, ó, ela falou, meu Deus, eu nunca vi vocês desse jeito. Lembra que foi bem isso? A gente nunca vi, Egito não é assim. E eu, ok. E aí tu pega e me lança, eu te ajudo se tu me permite te colocar em transes. Tu confia em mim? E eu, na mesma hora, mas foi questão de segundos, porque eu saí de manhã de casa pensando, Senhor Deus, me ajuda a encontrar dentro de mim qual é a crença limitante que tá me fazendo sofrer neste momento, né? E aí passei o dia, aquela coisa toda. É impressionante, E né? naquele segundo, aquela mensagem veio até mim, aquela mensagem chegou e eu digo, acredito. E tu ficou assim, porque a gente tava discutindo. Como assim que tu acredita? Acredito, me coloca em transe agora. E não foi tão fácil, porque... Não, porque ela era resistente. Porque a minha mente é muito resistente, eu sou muito racional, na verdade, né? É que, na realidade, a tua mente estava tentando te proteger de alguma coisa que ela não sabia. Exatamente. Então, ela recua, né? Exatamente. E aí, veja bem, né? Aquele foi um momento, e a gente tem que respeitar os momentos também. E logo em seguida, depois eu te procurei pra gente tentar fazer e não havia jeito. Eu tinha que ter o meu momento de terapia, que na verdade veio ser agora, na época que a minha filha estava aqui no Brasil, né? E que tudo deu assim, a terapia tinha que ser feita agora. Não era antes e não era depois. Tem o momento teu e o momento de Deus, né? Exatamente, não é quando a gente quer... E tu viu o que tu me disse antes? Que tu teve um desejo de mudança. Sim. E tu lançou esse desejo de mudança no universo. Sim, exatamente. E pela lei da atração, que a gente chama, da energia que tu fluiu, a gente se encontrou naquele cliente e a gente conseguiu fazer um raporte e produzir um resultado. Exatamente. Claro, né? É isso, às vezes a gente não sabe o porquê que as coisas acontecem, mas também não precisa saber, mas a gente tem que saber. Eu, por exemplo, naquele momento eu sabia, bom, se eu sair de casa pensando, eu tenho que encontrar dentro de mim qual é a crença limitante, e naquele dia, eu vou te dizer assim, aquele dia foi um marco para eu confiar no teu trabalho, porque até então...
vamos ser sinceros, né? Tu ainda não tá te divulgando, né? Então, Claro. tu sabe que meu negócio é marketing, tu sabe que meu negócio Sim, é marketing, sim. entender que as pessoas têm que se divulgar. Ainda não estavas te divulgando e fazes isso muito ainda no pessoa, no boca a boca, no falar, e tá tudo bem, né? Porque é a maneira como tu sabe expressar, mas foi aquele dia que eu passei a confiar no teu trabalho, né? Claro. Depois de uma discussão, né? Uma discussão, a gente discutiu, né? Eu vou te contar, assim, meu Deus, como é que eu discuti com a pessoa, assim, dessa forma, assim, né? Tentando impor as minhas verdades e tu tentando... E tu concordando comigo e aquilo ali me irritando de tal forma, né? É que a gente tem que manter a calma sempre, né? Tu concordando... Não, ela tá certa. Eu digo, mas é óbvio que eu tô certa, né? Veja bem, né? E foi um marco mesmo pra eu confiar no teu trabalho, pra eu entender que sim, a minha mente, ela pode ceder, eu posso encontrar as respostas que estão dentro de mim. Tá tudo dentro, né? de ti. Foi muito legal começar a terapia, ter todo o entendimento de que de lá do passado, porque essa é a parte que eu, assim, ó, de fato... Eu não sei como são as outras terapias de outras pessoas, porque é a primeira vez na vida que eu faço, né? Toda pessoa é diferente, Exato. É um ser único. E aí o que As acontece? histórias são todas diferentes. Sim. Entendeu? E aí, essa parte da explicação toda, que tu foi lá nos primórdios, lá bem no início, No sistema primitivo, homem e mulher, né? Fez com que minha mente se abrisse para certas coisas, e aí a terapia faz um trabalho, a tua terapia faz um trabalho mais acelerado, né? No caso, para mim que tenho que absorver todo esse conhecimento. Mas por que a gente passa esse conhecimento para a gente? O homem e a mulher formam um casal, né? Então a mulher, o homem tem que entender como que funciona uma mulher, sim, desde o sistema primitivo até o atual, dentro da evolução e toda a dificuldade que ela passou na vida, né? E a mulher também tem que ter um entendimento de como é o homem, toda a dificuldade, como ele se formou, a personalidade dele. Porque se eu entendo como é a mulher e a mulher entende como é o homem, eu entro em harmonia. Exato. E se tu é só feliz na tua vida, quando tu está em perfeita harmonia. Tu tem que estar em harmonia com o universo, tu tem que estar em harmonia com o teu esposo, com os teus filhos, né? Isso produz a felicidade. Zé, vamos encerrar, porque nós já temos 1 hora de conversa aqui. Aonde que as pessoas te encontram? Nas redes sociais? Qual é a tua rede social? Como que as pessoas te encontram? Quem quer fazer um trabalho contigo pode te procurar através de... Eu tenho um Instagram, José Luiz dos Reis, tá? No meu Facebook eu tenho 2, José Luiz dos Reis, né? E José Luiz dos Reis Reis. No TikTok, tá? Eu tenho onde eu trabalho melhor hoje, que eu preferi trabalhar melhor, não estou dizendo que tal rede sim, melhor ou não. É que tu te sente bem. É por simpatia, né? Sim. Eu gosto muito de... Como é que tu tá no TikTok? Parapsicólogo José Luiz. Parapsicólogo José Luiz. E em breve, YouTube, né? Também, já estou produzindo um canal no YouTube. E o meu telefone de contato é 051 4 vezes o número 9 65 712. Muito bem, eu te agradeço imensamente por esse bate-papo. Eu gostaria de te convidar para mais alguns bate-papos, porque esse assunto ele é realmente muito rico, muito vasto, né? Tu tens um conhecimento muito grande sobre esse assunto, sobre e eu a acho mente humana, e eu acho que as pessoas vão gostar de assistir. Neste momento, me despeço aí, gente. Muito obrigada, Zé. Diga. Quero agradecer a oportunidade que ela está me dando, tá? E me sinto feliz por essa oportunidade. E foi um privilégio ter estado com ela aqui e com vocês aí me assistindo.
Meu muito obrigado.